Mas eu gostaria de convidar você, abra a sua Bíblia, por favor, em João 15, de 1 a 12, a 17. Eu quero ler todo o texto, porque é importante a gente ler todo o texto, de João 15, de 1 a 17. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo esse texto, que é palavra do próprio Jesus. João 15, de 1 a 17. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vocês estão limpos, vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto em si, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Detalhe, eu estou lendo na linguagem NVI, tá? Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu também os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês permanecerem nos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e o seu amor permaneço. Verso 11. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completas. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos ordeno. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que fazer ao seu senhor. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhe tornei conhecido. Vocês não me conhecem, mas eu escolhi para irem e darem fruto, e o fruto permaneça, a fim de que lhe conceda o que pedirem, a fim de que o meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Senhor, o mesmo Espírito que inspira a Tua palavra é o mesmo Espírito que nos faz compreender a Tua palavra. Me dá discernimento, objetividade e clareza na aplicação das Escrituras. Por Jesus que oramos, amém. Como eu disse, eu moro há muitos anos no sul do Brasil, desde quando eu casei. E esse ambiente de videira, né, um ambiente frio, é um ambiente muito propício para se plantar esse tipo de planta. E certa vez eu estava ministrando bem no sul do Brasil, e era uma pousada, e eu fiquei hospedado, me hospedaram nessa pousada, e havia uma plantação enorme de videiras, né, ali naquele hotel, naquela pousada. E foi interessante que a pousada era uma pousada belíssima, e uma plantação enorme de videiras na frente daquela pousada. E eu achei muito estranho, porque elas estavam secas. Não havia nenhuma folha naquelas videiras. Aquela armação, geralmente a videira é uma trepadeira, né? Ela não pode, se você não criar uma treliça, aquela trepadeira ela vai para o chão e as uvas apodrecem, não dá fruto. Ela tem que estar suspensa em uma treliça, né? Uma estrutura que faz com que aquela videira produza fruto. É a treliça que faz a videira ser saudável. Se ela se rastejar no chão, ela não vai produzir fruto. Um dos motivos que faz uma videira produzir fruto é a treliça, né?
E geralmente quando você vai produzir uvas em grandes quantidades, você tem uma armação, né, longa de arames, e aí aquele galho ele vai crescendo naquela armação e as uvas vão nascendo. Mas quando eu olhei pela primeira vez, eu nunca tinha visto uma plantação de videira. E aí tinha um homem que ele pegava literalmente vários galhos secos, ele juntava tudo aquilo e botava fogo, a semelhança do texto bíblico. Mas a primeira vez quando eu vi aquela videira, aquela plantação de videira, eu achei que elas estavam mortas. E eu fiz essa pergunta para o viticultor, o cara que estava ali tomando conta das videiras. E eu falei: o que aconteceu que essas videiras morreram? E era bem próximo assim da pousada, era praticamente o fundo da pousada. E ele deu um sorriso e falou: não, elas estão muito bem. Inclusive elas estão prontas para frutificar. A data era mais ou menos assim no mês de fevereiro, que é justamente onde acontece a poda. Era fevereiro, março. E se você olhava para aquela, se você depois dá um Google aí, você pesquisa a videira quando ela está em processo de preparo para frutificar. Você olha, parece que está tudo morto. Parece que você olha aquilo, você não consegue ver vida, porque você só vê galhos, poucos galhos e praticamente nenhuma folhagem. Quando você olha para essa metáfora que Jesus usa da videira, mostrando a maneira como Deus trabalha na vida dos seus filhos, na igreja, e Jesus ele traz a parábola da videira justamente porque depois desse evento ia começar tudo aquilo que ia culminar na crucificação de Jesus. Discípulos iam sair fora, discípulos iam trair, haveria o escândalo de Judas Iscariotes, Pedro iria negar Jesus, os discípulos iam fugir, apenas João ia ficar ali junto com Jesus aos pés da cruz, junto com Maria. Mas todo aquele processo dos discípulos abandonarem e a crucificação iria acontecer depois desse sermão. Jesus ele traz o ensinamento de João 15 para mostrar claramente o que vai diferenciar de gente que é discípulo e de que não é discípulo de Jesus, de quem vai permanecer e de quem não vai permanecer. A questão é que quando você olha para essa metáfora, você percebe três personagens, vamos assim dizer, três elementos nesse conteúdo aqui que Jesus ensina. Nesse conteúdo que Jesus ensina, de 1 a 17, você vai perceber a videira, que é Cristo, todos nós sabemos que é Cristo. Você vê o agricultor, que é o dono da videira, e você vai perceber dois tipos de ramos. Vai ter ali um quarto elemento subjetivo, que são os frutos, né? Você tem Deus, você tem a videira, você tem os dois tipos de ramos, e você tem ali um quarto elemento subjetivo, que são os frutos. Mas é interessante que Jesus ele já vai direto no tema, quando ele começa no versículo 1. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda. Amado, todas as vezes que eu li esse texto na minha vida cristã, sempre me chamou a atenção a expressão cortar e a expressão podar. Cortar, podar. Porque cortar e podar faz parte do processo de cuidado da videira. O viticultor, quando ele está cuidando da videira, o agricultor, quando ele está cuidando da videira, e Jesus deixa claro que é Deus que cuida da videira, e a videira é Cristo, e nós somos os ramos. Ele fala que esse cuidador da videira, quando ele vai cuidar dessa videira, ele produz cortes e ele produz podas, cortes e podas.
E nessa videira, e eu quero focar nesse ponto, nessa mensagem. Se você gosta de dar títulos para a mensagem, você pode colocar aí: podas que geram frutos. Podas que geram frutos. E essa videira, ela tem dois tipos de ramos: ramos que produzem frutos e ramos que não produzem frutos. Jesus, ele quer falar justamente isso, que nessa videira tem ramo que dá fruto e tem ramo que não dá fruto. Ele diz: todo aquele que estando em mim e não der fruto, ele corta. Mas você sabe o que eu acho mais estranho, pastores, irmãos, líderes? É essa expressão, estando em mim. Amado, essa palavra me assusta. Eu, e não é o tema disso, né? Eu tenho uma tendência natural ao calvinismo. Eu fui criado dentro de teologia calvinista, né? Então, eu sempre digo o seguinte: a igreja que você nasceu é o que vai te acompanhar pelo resto da vida, né? Se você nasce numa Assembleia de Deus, você pode até passar por uma batista, mas o assembleano está lá dentro de você, entendeu? Você sempre vai ser um assembleano ali no meio dos batistas. Eu sou de igreja calvinista, desde quando eu nasci eu sou de teologia calvinista. Meu pastor era calvinista, então eu sempre tenho um pezinho no calvinismo, né? E quando você olha para isso aqui é assustador, porque isso vai contra até aquilo que a gente acredita em alguns pontos. Porque o texto fala: gente que está ligada a Cristo, e ele corta. Me assusta, o texto fala: todo aquele que estando em mim, conectado a mim, ligado a mim. Isso aqui não é ímpio, gente. Isso aqui não é ímpio. E eu não vou entrar em questões aqui o que é esse cortar, mas está aqui: cortar. Amém? O texto fala: cortar. Gente que está ligado a Cristo. Jesus não tem dificuldade de falar: está ligado a mim. Mas Deus corta. Estão ligados. Mas sabe o que assusta? Estão, mas não são. Está ligado, mas não produz fruto. Está ligado a Jesus, mas não produz a vida. Não produz a evidência daquilo que eu estou ligado. Então, quando você olha para o pastor Cacá, o que está evidente que ele está ligado à esposa dele é aqueles piazinhos lá, aqueles filhos lá, os frutos, os filhos dele. Você conhece a árvore pelo fruto. Então, quando você olha para um casal, o que está mais evidente, a união desse casal, são os filhos. Quando você olha para aqueles dois, três, aquele filho lá, evidenciou que esses dois tiveram o quê? Uma união. E Jesus fala, e é curioso que Jesus, ele trata isso quando ele vai lá na figueira procurar o quê? Fruto. Que ele não acha na figueira o quê? Fruto. E ele amaldiçoa a figueira porque ele não achou fruto. E aqui o texto fala de gente que está ligado a Cristo, mas não é evidente, não tem evidência, porque o fruto é a expressão da natureza da árvore. Você não procura uva em pé de abacate, você não procura limões em pé de porque para o goiano tudo é pé, tá? Pé de árvore, pé de goiaba, tudo é pé, entendeu? Então você não procura uva em pé de goiaba, porque a árvore vai produzir o fruto da sua própria natureza, aquilo que está lá em Gênesis: cada um frutificará segundo a sua espécie, segundo a sua natureza, segundo a sua essência. Então uma árvore que não produz fruto, ela está contra a sua natureza, ela está contra a sua essência, ela está contra aquilo que ela foi feita para ser.
Uma árvore, uma videira, ela foi criada para produzir uva. O fim, quando você olha ali a parábola lá, quando Jesus fala do semeador que sai a semear, o que denuncia o solo ser um solo contaminado, ser um solo duro de coração, ser um solo que está à beira do caminho, o que denuncia ali a semente não frutificar e o coração que recebeu a palavra. O texto sagrado diz que aquele que recebeu a palavra de Deus frutifica. Quem vive na vida ministerial, né? Osana me conheceu na vida ministerial. A gente está, o nosso tempo de casado é o nosso tempo de ministério. E a gente tem muita decepção, gente, sentar nessa cadeira de presidente de igreja, sentar nessa cadeira de pastor, de líder, amado, é muito desafio. E a gente fica chateado, às vezes magoado com certas situações. E a Osana sempre falou uma coisa para mim, ela falou assim: meu bem, preocupa não. No final é o fruto que vai falar. No final, o que vai denunciar se está correto ou não está correto, está certo ou está errado, se era de Deus ou se não era de Deus, é o fruto. E é exatamente isso aqui. Gente que está ligado a Jesus, mas nunca se tornou de Jesus, não foi evidente o fruto. E isso que me assusta. Como pode alguém estar ligado a Cristo e não produzir fruto? É a mesma mensagem da ceia. Isso aqui é bênção, mas dependendo da maneira como você acessa isso aqui, acaba virando maldição na sua vida. Estar ligado a Cristo e não frutificar é a pior coisa que você pode fazer na vida, porque vai contra a sua natureza. O texto fala de ramos que dão fruto e de ramos que não dão fruto. Todo aquele que estando em mim dar fruto, o Pai poda para dar melhores frutos. Tem uma tradução que diz, que nessa tradução NVI, versão atualizada, a corrigida, fala dar mais fruto. Mas tem uma versão, uma tradução que é a transformadora, que fala melhores frutos. Porque veja bem, amado, a videira, ela vai começar a dar folhagem lá no final do ano. Dezembro, janeiro, ela começa a dar folhagem. E ela mantém folhagem da última estação. E muitos galhos. E aí começa a nascer frutos. Aí o viticultor, o agricultor, quando ele vai lá na videira, ele vê os galhos que não dão fruto e eles vê o galho que dá fruto. Só que o fruto é um fruto pequeno. É um fruto. Aí ele pega esse galho, geralmente ele encontra 2 ou 3 nós, cada galinho tem uns nós. Sabe o castiçal que a gente conhece? Aquilo é uma videira, não tem uns nozinhos lá? Aí ele conta 2 ou 3 nós, aí ele corta. Qual galho? Ele corta o galho que ele viu que deu fruto, mas é um fruto pequeno. Aí ele olha cada galho, aí ele vê os galhos que não dão fruto, que geralmente é dezembro, janeiro. Aí ele olha para a videira, ele olha toda a videira, aí todo galho que não dá fruto, ele corta, ele arranca lá no pezinho o galho. Todo galho que deu fruto, ele conta 2 ou 3 nós e corta, porque ele sabe que aquele galho que deu fruto, aquela poda que ele deu, vai nascer, ele sabe que aquele galho vai dar mais fruto ainda. Então Deus olha para a sua vida quando você se uniu a Cristo, você se converteu, está ligado a Cristo, mas Ele vai olhar para a sua vida e Ele vai ver se deu fruto ou não. Fruto simples, amado. No início da nossa vida cristã, uns frutinhos pequenos. Você para de mentir,
Você vai lá e resolve aquela antigamente era Message, né? Eu lembro quando eu me converti, genuinamente eu fiz um limpa no meu Message. Fui lá, deletei fulano, excluí ciclano. Aí eu fui lá e parei de falar tal coisa, parei de acessar tal coisa, parei de praticar tal coisa. Esses são os frutinhos pequenos. É pequenininho, ninguém vê. Só eu sei desses frutinhos. Aí o pai vai lá e viu que esse galho deu fruto. Fruto, os primeiros frutos. Aí sabe o que Deus faz? Ele vai lá e corta esse galho, para que nasça um outro galho, nesse galho que frutificou. Ele vai lá e poda, corta não, poda, para dar mais fruto ainda. Então presta atenção. Todo aquele que estando em mim dá fruto. A natureza da videira flui nessas pessoas. A vida da videira flui nessas pessoas. Por isso que elas frutificam. Essa pessoa é coerente aonde ela está ligada. Se você olha para essa parábola aqui da videira, você vai ver, você consegue desenvolver 4 principais temas em João 15. 3 principais temas, que é a união com a videira, a limpeza da videira e a frutificação da videira. Esses são os tripés desse texto. A união com a videira, eu estou ligado à videira, a limpeza da videira e a frutificação da videira. E qual seria o resultado prático, né, de toda a construção de João 15? Eu entendo que quando Jesus explica, traz a mensagem de João 15, traz o ensinamento de João 15, eu percebo que o foco de Jesus em João 15 é mostrar a frutificação. Porque ele fala, você não precisa abrir, mas ele fala o seguinte, lá no verso 3: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. No verso 4: vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5: se alguém não permanecer em mim, se alguém permanecer em mim, esse dá muito fruto. Verso 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. Verso 16: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi e eu os designei para que vocês deem fruto. Eu estava conversando com Osana, a gente percebeu que nesse texto de João 15, você vê 2 ênfases: permanecer e frutificar. Permanecer e frutificar. Esses são os 2 principais temas de João 15: permanecer e frutificar. Mas eu ouso dizer que o principal ponto é a frutificação. Por isso, o que é mais evidente do agir de Deus na vida de um cristão, do trabalhar de Deus na vida de um crente? Qual seria a marca inegociável na vida de um discípulo? Amado, fruto. É o fruto, gente. Os casais podem até, alguns, né, falar: não, deixa para lá, Deus não quis nos dar um filho. E é verdade, mas ninguém é feliz com isso. Uma das coisas mais lindas no casamento é o filho. Uma das experiências mais maravilhosas da minha vida foi ver cada filho meu nascendo. Aquele cantor famoso, muito famoso, esqueci o nome dele, a esposa dele sempre tinha dificuldade, sempre postava que ela não podia ter filho. Inclusive tem até uma live, né? Não lembro o nome dele agora. Tem até uma live eles falando que abriram mão, né? Já tentaram não ter filho, não conseguem ter filho. E Baruch, né? O Baruch. E tem até vários vídeos ele abrindo mão. Olha, nós entendemos que Deus... Mas recentemente ela postou um vídeo falando que ela engravidou.
Gente, você vê a alegria dos dois. A maior alegria de um casal é ver o filho nascendo ali. E o fruto é justamente isso, amado. O que evidencia a saúde de um casal é o filho. Quando o casal está em saúde física, o filho é a prova de que esses dois estão saudáveis na sua relação de marido e mulher, frutificando, dando fruto. Quando Deus cria Adão e sua mulher, qual é a palavra que desvirginou o ouvido de Adão e sua mulher? Principalmente de Adão: frutificai, dê fruto. O próprio Jesus fala: olha, eu chamei vocês, eu designei vocês para dar fruto. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E eu escolhi vocês, verso 16, eu li agora o 18, e eu escolhi vocês para que vocês deem fruto, e esse fruto permaneça. Permanecer. Eu vou roubar uma frase da pregação da minha esposa, perdão, tá? É porque a presença do Cacá não me leva a ter que citar isso. O pastor Cacá, pastor Carlos, o Cacá, ele celebrou nosso casamento. Depois, se você quiser repetir na sua mensagem, você pode repetir, tá? E ele falou uma frase que eu nunca esqueci. A gente nunca esqueceu dessa frase. Ele falou o seguinte: se um dia vocês dois desistirem um do outro, é uma vergonha para o evangelho. Se um dia vocês dois desistirem um do outro, é uma vergonha para o evangelho. Permanecer é um grande desafio. Casar é fácil. Permanecer casado que é a questão. E Jesus fala assim que esse fruto, além dele vir, que o propósito é a frutificação, é a permanência desse fruto. Esse texto é muito rico, gente. Vocês viram a riqueza desse. Você tem aqui temas para o ano inteiro, só em João 15. E a gente poderia falar muito sobre essa questão do fruto que permanece, mas eu gostaria de enfatizar apenas a frutificação. O que produz a frutificação? Eu diria dois motivos principais. O texto sagrado fala no verso 4: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ninguém, amado, consegue dar fruto por si mesmo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Verso 2: todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Como eu disse, tem tradução que fala melhores frutos. O que é uma poda, gente? Como eu disse, geralmente as podas acontecem, podas acontecem em fevereiro e agosto. São duas colheitas que você tem numa videira. E essas duas colheitas, essas podas são feitas no mês de fevereiro e no mês de agosto. A poda, ela existe principalmente para retirar galhos que estão roubando a seiva da árvore, roubando a vida da árvore. Você vai podar fevereiro e agosto por conta da lua, porque você precisa cortar vários galhos que estão galhos infrutíferos, galhos secos, que estão roubando a vida da árvore. Minha casa tem algumas árvores frutíferas que eu plantei em vasos grandes, né? Por não ter solo lá, na casa que a gente mora, eu plantei em vasos gigantescos, grandes, né? E eu tenho um pé de abacate. Eu percebi que um galho estava morrendo. E como aquele galho estava morrendo, eu percebi que a doença dele estava indo para todo o pé de abacate. Eu fui lá e arranquei aquele galho, cortei aquele galho. E aí
aquela doença que estava naquele galho não passou para aquele pé de abacate. Mas a poda, ela existe para retirar galhos inúteis. Às vezes você faz a poda numa árvore para retirar galhos rebeldes que estão indo para um lugar onde você não quer que ele vá. Então você faz com que aquela árvore, seja qual espécie de árvore frutífera for, principalmente a videira, você arranca galhos que estão roubando a vida da videira. A poda também existe para fortalecer galhos que são frutíferos, galhos que já são frutíferos, que deram fruto, mas que você tem que cortar para que na próxima estação ele dê mais frutos ainda. Vou te falar uma coisa para você, amado. Ninguém, absolutamente nenhum cristão, ao se ligar a Cristo, está livre disso. Jesus deixou claro isso. Jesus disse: se você não produzir fruto, Ele corta e te lança no fogo. Se você produzir fruto, Ele poda para produzir fruto. Está ligado a Jesus, ou é cortado ou é podado. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. Só que é você que escolhe. O que você quer ser? Cortado ou podado? Era melhor nem ter se ligado a Jesus. Gente, o que vai falar é o fruto da sua vida. Seu casamento é uma videira. Sua vida financeira é uma videira. Sua saúde é uma videira. Eu tive a coragem de perguntar para minha esposa esse ano. Fui lá pegar os boletins das crianças, né? E aí as meninas tudo 9, 10, 9, 10. Amado, pelo menos na minha geração, né? A geração de 1970. Irmão, um 7 já era a coisa mais perfeita do mundo para nós. Pelo amor de Deus, aquilo. Quando eu tirava um 7, eu estava no céu, né? Eu não lembro nunca na minha vida de tirar um 9, nunca na minha vida. 100, eu acho que nunca existiu isso na minha história, assim. Nunca, 100, meu Deus do céu. Essa meninada agora é só 9,7, 100, não é? Tudo é 9,7, 100. E eu tive a coragem de olhar para aquele boletim lá, várias matérias, né? Aí eu cheguei para o Osam e falei: amor, deixa eu fazer uma pergunta. Se você pudesse assim colocar várias matérias na minha vida de casado, qual matéria eu estou reprovado? Eu estou de recuperação. Que foi um ano difícil, amado. 2024 foi um ano difícil, assim. Eu tive que me esforçar. Estudei muito no casamento, entendeu? Meu Deus, como eu estudei. Sabe? Fiz aula particular para entender algumas coisas na vida de casado. Mas tem uma matéria que eu sei, e graças a Deus assim, ela me deu nota boa. Ela falou que eu passei em praticamente todas as matérias. Eu já fui reprovado em finanças, meu Deus, mas reprovado assim, 3 anos de recuperação. 3 anos de recuperação. Todo mundo de férias, eu lá na sala de aula, entendeu? Aí dura quando vem uns pais reclamar, sabe quando vem uns pais? E ela falou assim: mas você está reprovado na sua saúde, né? Não, é do alto da cabeça à planta dos pés. Diga-se de passagem, a podóloga ali que essa semana viu tanto que meus pés estão um caos, entendeu? Do alto da cabeça. Então eu sei que eu sou reprovado, assim, nessa questão da minha saúde. Eu tenho buscado de Deus assim, muita graça para me posicionar. Mas Deus vai ver, Deus vai olhar para todas as áreas da sua vida.
Querido, nesta questão nenhum cristão está livre. Deus vai olhar para a sua vida, para o seu casamento, para a sua saúde, para as suas finanças, para a criação dos seus filhos, e Ele vai procurar fruto. É o fruto que Ele vai olhar. E muita gente já teve muitas coisas na vida cortada, porque não frutifica. Um dia Deus chegou para você e deu para você um casamento, uma esposa. Um dia Deus olhou, chegou na sua vida e deu um filho. Qual a primeira coisa que Deus dá para a gente? O nosso corpo. E essas questões, amado, Deus não negocia, Deus não passa pano. Ele vai chegar até você e vai conferir se tem ou não tem fruto. Podas não são fáceis, amado. A poda, ela existe justamente para deixar claro, para deixar evidente quem está ligado a Jesus, mas não frutifica. Quem está ligado a Jesus e dá fruto. Quem não frutifica, Ele corta. Há 2 semanas, amado, assim, eu estou tomado de uma tristeza na minha alma. Aí eu sento com a minha esposa, falo, porque eu sou mais de falar, o Zana é mais de ouvir. Chego com meu cunhado Bill, converso. Ligo para algum pastor amigo que faz parte desse cenário aí. Certo homem de Deus aí, um homem de Deus, eu não duvido que ele seja homem de Deus, caiu num escândalo aí agora de adultério no Brasil. Mas Deus chegou nele e conferiu. Eu não sei se esse irmão que caiu agora em adultério, se o que está na vida dele é uma poda ou se é um corte. Está mais para corte, porque ele pode perder o casamento, ele pode perder tudo. Deus foi na vida desse homem e viu se tinha fruto ou não tinha fruto, ou se só tinha folha. Porque muitas vezes, amado, as pessoas olham para a gente e só vê folha. É bonito, mas não tem fruto. Todo mundo olha para a minha vida e para a sua vida e quer ver o quê? Fruto. Quanto mais Deus. Só que essas podas, esses cortes, e eu quero deixar claro para você: quem não dá fruto é cortado, quem dá fruto é podado. Podas não são fáceis, amados. As podas de Deus, amados, elas existem para gerar melhores frutos na nossa vida. O texto sagrado fala que Deus é o nosso agricultor, e Ele não tem pena, Ele não tem dó. Ele arranca, Ele corta, porque Ele sabe que é o melhor para a nossa vida. As podas de Deus, elas existem para retirar tudo aquilo que está roubando a vida, tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida, tudo aquilo que está matando a videira. Como eu disse para você, ramos secos, ramos infrutíferos, ou até mesmo ramos frutíferos, como eu já disse várias vezes, que Ele poda para nascer um ramo mais forte. O que são ramos infrutíferos? Repito, é aquilo que rouba a energia da árvore. Coisas que nós fazemos que não tem a aprovação de Deus. Decisões que nós tomamos na vida sem ouvir Deus, que está roubando o seu casamento, está roubando a sua vida ministerial. Coisa que você faz sem perguntar para Deus. Eu quero que você entenda que ramos infrutíferos, eles são pecados, são erros, mas também podem ser coisas que não necessariamente é pecado. São coisas que atrapalham a frutificação. É um galho que está ali, não dá fruto, mas está ali, sem fruto, não serve para nada, só está roubando a vida. Mas tem galho seco, tem galho doente que está matando, Deus corta também. Escute, é difícil acreditar num Deus
que corta o que é inútil na nossa vida. O Bill é uma videira. Paulo Ramos é uma videira. Eu sou uma videira. Você é uma videira, ligado a Cristo. Você é um ramo ligado a Cristo. E a partir do momento que você ligou a Cristo, tudo está conectado nele. Ele sabe o que não está produzindo vida. Ele sabe o que está te matando. Ele sabe o que não é frutífero. Ele sabe o que está roubando na sua vida. Ele arranca. Eu sempre quis abrir uma base missionária. Eu sou missionário de Jocum. Eu sempre desejei, sabe? Eu tive uma experiência muito positiva em Jocum. Eu tive um ministério muito frutífero em Jocum, muito frutífero. Na Jocum nós tínhamos quase 50 obreiros no nosso ministério. Para você ter noção, 50 obreiros na Jocum é como se você fosse pastor de uma igreja de 5 mil membros. Porque na Jocum você vai ter um ministério com uma equipe de 6 pessoas. Na Jocum você vai ter um ministério com 4 pessoas. Na Jocum você vai ter um ministério com 3 pessoas. O meu ministério era de quase 50 pessoas. Então era um ministério frutífero. Gerou vários ministérios na base. E quando Deus me orientou a sair entregar esses ministérios para começar um outro tempo na minha vida, eu sempre quis abrir uma base missionária. E isso é louvável. Um lugar onde a gente pudesse cuidar de pessoas. E eu orei, falei: Deus, eu queria muito cuidar de pessoas. Criei um projeto, abri uma base missionária. 3 anos de dívida que eu tive que pagar. Deu tudo errado. Deu tudo errado. E aí afeta a vida financeira, perde plano de saúde. Você acha que Deus tem dó de cortar isso da minha vida? Nem um pouco. Amado, vai lá falar com o viticultor, vai falar com o cara que cuida da videira, vai lá falar. Se ele tem pena de arrancar aqueles galhos, está tudo bonitinho, é bonito, é legal, mas ele sabe que aquilo não vai só roubar a vida, a seiva da videira. Ele corta. Amado, Deus não tem pena. Eu lembro que há muitos anos atrás era um outro tempo na minha vida. Há mais de 20 anos atrás era um outro processo de Deus na minha vida. Eu lembro que eu tinha uma agência de publicidade. Chegou um pastor lá, ele estava chateado. Ele falou: o que foi? Eu falei: rapaz, eu acabei de vir ali de uma situação complicada. Eu falei: o que foi? Ele falou: é uma família que o filho teve trombose na perna. E eu estou acompanhando essa família há muito tempo, E aí decidiu que ia cortar o pé do rapaz, porque senão ele ia morrer. E aí fomos lá, marcamos a cirurgia. Eu fui com uma família, um rapaz jovem de 22 anos, para cortar o pé dele, que não tinha como, senão ele ia morrer. Só que quando nós chegamos lá, não era mais o pé, é a perna. Tinha que cortar a perna. E todo mundo desesperado. E o médico olhou para o pai e falou assim: pai, o mais importante é a vida do seu filho. Vamos arrancar essa perna. Você quer o seu filho morto com perna, ou você quer o seu filho vivo sem perna? Deus estava fazendo um processo na minha vida há mais de 20 anos atrás. Sabe o que Deus falou na hora comigo? Eurípides, eu não tenho pena de você. O que tiver de eu arrancar da sua vida, eu vou arrancar, para que você viva. Amado, Deus é igual, Deus é o viticultor. Se Ele vê que um galho está matando, Ele arranca. É o que o texto diz, amado. Se Ele vê que algo está sugando o seu casamento, Ele arranca. Se Ele vê que algo está matando a sua vida, Ele arranca. Ele não sente pena. Amado, aquela vez que eu vi aquela videira lá, e eu vim falar com aquela plantação de uvas, eu vi aquelas videiras tudo aparentemente sem vida, seca. Ele falou: não, elas estão preparadas para a frutificação. Agora pergunta-se nós que não somos viticultores, agricultores, se a gente tinha coragem de chegar e ver uma folhagem linda, galhos lindos, e a gente falar: não, isso aqui está atrapalhando. Corta tudo.
Deus não tem dó disso. Deus não tem pena de nós. O que Ele tem de arrancar, Ele arranca. Se é um emprego que está destruindo o seu casamento, Ele arranca. Se você está ligado a Ele. Agora, se você não está ligado a Deus, aí é outra coisa. Você fala o que você quiser, vive o que você quiser. Mas se você está ligado a Cristo, amado, todo que dá fruto Ele poda, para dar melhores frutos. Bons frutos, melhores frutos, só vem depois de poda. Talvez você está vivendo um momento muito difícil na sua vida. Você deu fruto, você frutificou, você foi uma pessoa frutífera na vida, mas hoje parece que não tem mais nada, você perdeu tudo. Não, meu irmão, é a poda de Deus, é para produzir melhores frutos. Talvez esse tempo que você está vivendo, onde foi maravilhoso, e hoje você está aí, sabe, às vezes parado, às vezes, sabe, esquecido. A semelhança daquela árvore que eu vi, aquela videira, que parece que ela não tinha vida. Não, é Deus preparando você para melhores frutos. Quantas experiências eu ganhei quando Deus cortou aquela base da Jocum que eu abri, sem dó. Aquilo secou, aquilo assim, literalmente secou. E eu olhei para aqui e falei, Deus, como é que pode? Eu lembro que um dia eu fiz uma fogueira, e eu queimei um monte de folders, um monte de panfletos, materiais maravilhosos que eu tinha feito para aquele ministério. Mas não fluiu, uma inadimplência terrível de pessoas. Detalhe, faltava poucos meses para a pandemia. Eu fico imaginando se eu estivesse nessa base na pandemia, seria pior ainda. O problema, amado, é que nós temos dificuldade de acreditar que Deus faz isso com a gente. A poda acontece para dar fruto. A poda acontece para vir melhores frutos. Aparentemente é o fim, mas a poda nos prepara para novos ramos, novos frutos, para vir novo tempo na sua vida, para vir algo melhor, para vir coisas melhores. Coisas boas que você viveu precisam também ser perdidas. Coisas boas precisam ser perdidas. Ah, mas esse ministério era tão bom. Ah, mas esse lugar aqui era tão maravilhoso, e de repente eu não estou mais. Pois é, amado, é a poda de Deus. É a poda de Deus. A gente não quer isso, amado. Por que nós temos tanta dificuldade de acreditar que algo que nós estamos aparentemente perdendo, algo que está sendo cortado por Deus, é para o nosso bem? Cortar galhos mortos, coisas ruins que te atrapalham, podar galhos frutíferos, coisas boas que nós vivemos, mas que Deus agora fará você viver algo melhor ainda. A experiência que eu adquiri, a maneira como eu olho para minha esposa, a maneira como eu olho para o meu casamento, as decisões que eu tomo, quantas coisas a gente aprende na vida. Escute, coisas ruins impedem que nós vivamos a vontade de Deus. Coisas boas que nós vivemos e nós não deixamos Deus podar, podem também nos atrapalhar, nos impedir de viver melhores coisas. Escute, tem 3 tipos de pessoas aqui, ó. 3 tipos de pessoas nesse auditório aqui. Primeiro, pessoas que mantêm coisas mortas na sua vida, galhos mortos, galhos infrutíferos, galhos doentes. E por permitirem esse tipo de galho, você está o tempo todo sendo cortado, e você está vendo tudo morrer na sua vida. Por isso sua vida está secando,
Porque você mantém galhos mortos, galhos infrutíferos. Tem o segundo grupo de pessoas aqui, pessoas que deram frutos, foram frutíferas, galhos frutíferos, mas que não abrem mão desse galho, quer manter aquele galho, ele agarrou no galho. É meu esse galho aqui, foi um galho que deu fruto, mas quando o agricultor corta esse galho, vai nascer um galho melhor ainda, mais forte, que dá mais fruto ainda. Mas por que você não está agarrado nesse galho aí? Você não experimenta coisas boas, só fica ali vivendo de passado, porque está agarrado no galho, agarrado no osso. E tem um terceiro grupo de pessoas aqui, pessoas que deram frutos, mas permitem Deus podá-las. Pessoas que deram fruto, mas permitiram serem podadas, trabalhadas por Deus, e por isso vão dar mais fruto ainda. Quem dá fruto, Deus limpa. Quem não dá, Deus corta. O que você quer ser? Limpado ou cortado? Limpado ou cortado? Cortado é perder. Limpar é ganhar novos galhos. A gente acha, amado, que dar fruto é a melhor coisa do mundo, e é verdade. E a gente acha que pelo fato da gente ter dado muito fruto para Deus, Deus não vai nos podar, Deus não vai nos passar por situações difíceis. Mas a boa nova é que o amor de Deus nos poda, amém? Você podia falar: o amor de Deus me poda, para que eu dê mais fruto. O amor de Deus nos fere, gente. O amor de Deus nos faz sangrar. Frutificar na vida cristã traz muita poda. Dar fruto na vida cristã traz muita poda. Pecados na vida cristã trazem perdas, cortes. Mas escute, absolutamente ninguém tem condições de julgar o que é poda e o que é corte na vida de alguém. Ninguém tem condição de fazer isso. Só você discerne. Isso está acontecendo com fulano. É Deus cortando? Não sei. É porque ele não deu fruto? Não sei. Isso está acontecendo na vida de Deus, é Deus podando? Não sei. De uma coisa eu sei: se eu estou ligado, ou Ele corta, e eu quero que Ele corta tudo que está roubando a vida de Deus na minha vida, no meu casamento. Eu quero que Ele corta tudo aquilo que está roubando meu casamento, roubando meu tempo com Deus, roubando minha vida frutífera. Mas eu quero também que Ele corte, que Ele pode aquilo que deu fruto, aquilo que deu certo, e que eu vou abrir mão daquilo também. Porque assim, gente, só para a gente concluir aqui, parece que é fácil quando você olha para a sua vida de pecado. Você olha para a sua vida de pecado e sabe que isso aqui está matando seu casamento. Aí quando o corte de Deus vem para cortar o pecado na raiz, você sente. Mas quando você tem um ministério frutífero, quando você tem algo que Deus te entregou, quando você tem algo maravilhoso, um filho, aí você sente a tesoura de Deus cortando aquilo. Fala: não, Deus, isso aqui deu certo. Não, Deus, isso aqui é muito bom. Deus, eu quero esse ministério para mim aqui. Não, eu quero esse filho o tempo todo comigo aqui, Deus. Aí Deus fala: não, vamos cortar isso aqui, porque eu quero produzir algo novo na sua vida. Você está se acomodando naquilo que deu certo. O Eurípides, que sofreu cortes na vida há mais de 20 anos atrás por conta de pecado,
doeu, mas estava claro, era pecado. Mas quando a coisa é boa, amado, Isaac é presente de Deus, sim ou não? Isaac é promessa de Deus, mas Deus pede para ser podado, porque senão vira ídolo. O que aconteceria se Abraão agarrasse Isaac e falasse: aqui não, Deus, o Senhor me deu, que papo é esse de oferecer em sacrifício? Você imagina o que teria virado aquele menino? Seria pior do que Ismael, gente. O que você está vivendo na sua vida? Podas ou cortes? Deus poda, Deus corta. Eurípides, quando isso acaba? Nunca acaba. É a vida toda, gente. A vida toda a gente está sendo podado. A vida toda a gente está sendo cortado. Quando a gente acha que tá bom, ai que frutinho gostoso, Deus, ai que frutinho maravilhoso que eu estou aqui experimentando. Tramontina, corte rápido. Aí você começa de novo. Deus poda para não ter soberba. A mão poderosa de Deus nos podando. O fruto foi bom, nasceu a soberba no coração, poda. Humilha um pouquinho. Até o fim das nossas vidas haverá podas, amém? Até o fim das nossas vidas haverá cortes. Eu quero evitar ao máximo os cortes. Eu quero me submeter às podas. Sabe por quê, amado? Eu quero morrer dando fruto. Eu quero morrer frutificando. Eu quero que os meus filhos deem fruto. Eu quero que meu casamento dê fruto. Amém? Eu não sei se você está vivendo as podas ou os cortes. Ficou claro aqui? Poda é o galho que deu fruto, e Deus corta para dar mais fruto ainda. Amém? As minhas duas filhas são galhos frutíferos. Amém? Deu fruto. E se eu falar: não, vocês são minha, não abro mão, vai ter que viver a vida toda comigo. Um ministério. Às vezes a liderança do ministério, a liderança de um projeto frutificou, mas Deus quer te levar para outro lugar, para outro momento. Você permite. Eu não sei o que você está precisando de viver na sua vida. Corte. Coisas inúteis, coisas que estão roubando seu casamento, coisas que estão roubando o seu tempo com Deus, coisas que estão matando a vida de Deus em você. Corte. Pastor, meu ministério é uma bênção, mas eu estou sentindo assim que parece que está algo estranho. Permita a poda de Deus para frutificar melhor ainda. É a vida toda, amados. Mas eu quero nessa manhã você se submeta ao agricultor, amém? Você está ligado em Cristo? Você está ligado na videira? Então permita o trabalhar de Deus na sua vida, amém? Você está com dificuldade de submeter a um corte de Deus na sua vida, de coisas inúteis na sua vida? Vem aqui, eu quero orar com você e por você. Vem aqui. Pastor, eu sinto que tem coisa na minha vida que tem que ser cortada, mas eu não estou deixando. Às vezes é uma poda, às vezes é algo bom na sua vida que você sabe que Deus está pedindo. Vem aqui, eu quero orar com você e por você. Vem aqui. Vem aqui. Se você puder, como uma videira, como um ramo humilde, se for possível, eu gostaria que você pudesse, com muita humildade, dobrar o seu joelho na presença do seu agricultor. O que você não está conseguindo abrir mão na sua vida? Amém? Você não vai, amém, amado? Você não está perdendo. Perder para Deus não é perda, é ganhar.
você puder repetir uma oração comigo, se você deseja, eu gostaria que você pudesse fazer uma oração comigo. Mas antes dessa oração, eu gostaria de que você respondesse algumas perguntas aí no seu coração. Responda essas perguntas. Você permite as podas de Deus na sua vida? Você permite as podas de Deus na sua vida? Ou você garra nesse galho e não abre mão dele? Mas é bênção, Deus, esse galho é meu, esse ramo é tão bom, Deus, deu fruto, para que eu vou abrir mão dele? Permita a tesoura de Deus na sua vida. Outra pergunta: coisas mortas, coisas infrutíferas, pecados na sua vida, coisas que te atrapalham, até quando você vai manter isso na sua vida? Permita Deus cortar isso nessa manhã. Fala: Deus, pode cortar. Pode cortar, Deus. Pode cortar. Pode cortar. E se você deseja que eu te ajude numa oração, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo agora, nessa manhã. Meu querido Pai, repita comigo: meu Pai, Tu és o agricultor, eu sou a videira, eu sou o ramo. Tu és a videira, eu sou o ramo. Torna-me frutífero, limpa a minha vida por meio da Tua palavra, por meio do Teu amor. Senhor Jesus, Tu me deu esse destino, Tu me deu esse propósito, o Senhor me deu uma natureza para que eu frutifique, para que não haja falsidade, performance evangélica. O Senhor me designou para que eu dê fruto. Permita-me dar fruto, mas me ensina a me submeter às suas podas, aos seus tratamentos, aos seus processos. Limpa a minha vida, tira os galhos mortos e corta os antigos galhos frutíferos, para virem novos galhos, para que eu frutifique para Teu louvor, para o meu bem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos. Bênção de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus fala contigo nessa manhã. Deus abençoe.